Olá para todos e todas, nós vamos começar mais uma aula de revisão. Hoje a gente vai começar estudando as civilizações clássicas. Na aula de hoje a gente vai estudar a civilização grega e na próxima aula a gente vai estudar a civilização romana. Expliquei para vocês ano passado que clássico, o conceito de clássico, significa aquilo que dura para sempre, aquilo que sempre vai ser referência em uma determinada área. Uma música clássica é a música que tem os melhores instrumentos. E toda vez que alguém for estudar música, vai ter que estudar música clássica, porque ali tem as referências musicais para poder a pessoa entender sobre música. Do cinema, os filmes que são considerados clássicos são aqueles que são referências em determinadas áreas. Na comida de determinados países, algumas coisas são clássicas, ou seja, se você for em um determinado país, você tem que comer aquilo. No futebol, um clássico é um jogo entre duas grandes seleções, como, por exemplo, Brasil e Argentina, porque é um jogo que desperta o interesse das pessoas, porque tem bons jogadores e é um jogo onde a história dessas duas seleções, ela demonstra que ali tem grandes jogadores e será um grande jogo. Então, tudo que é clássico é aquilo que se torna referência em determinada área. Dentro da história, as civilizações que são clássicas é a civilização grega e a civilização romana. Dentro da Grécia, a gente começa a história dos gregos com os poemas de Homero, que é o poema da Guerra de Troia, a Ilíada e o retorno do herói Ulisses para sua cidade natal, para Ítaca, que é a Odisseia. Esse período que se passam as histórias de Homero é o período que a gente chama de período dos palácios, onde duas civilizações elas vão ter destaque dentro da Grécia, que é a civilização cretense e a civilização micênica. Eles vão viver em grandes palácios, com reis muito poderosos, que brigavam entre si para saber qual era o mais poderoso dentro da Grécia, até que essas civilizações vão entrar em declínio, e aí a gente vai ter o surgimento de pequenas comunidades familiares, que é o que a gente chama de genos. Essas comunidades vão crescer, e aí vão ter o surgimento das primeiras cidades gregas, que são as cidades que na Grécia são chamadas de polis. A Grécia vai se tornar um aglomerado de muitas cidades, que são as cidades-estados. Cada cidade tinha o seu rei, tinha o seu governo, sua economia. E algumas características elas tinham em comum. Elas tinham religião, todos eram politeístas e acreditavam basicamente nos mesmos deuses, mas cada cidade tinha um deus específico a qual eles adoravam, Eles eram devotos. E essas cidades brigavam entre si para saber qual era a mais poderosa. Então, a Grécia ela vai viver nessa disputa de poder, de ego, para saber qual cidade, qual povo, apesar deles serem o mesmo povo grego, mas qual território era o mais forte, o mais poderoso dentro da Grécia. E aí essas cidades elas vão crescer tanto, elas vão ter tantas pessoas morando ali com esse crescimento, que vão precisar colonizar outras regiões. Então a Grécia, essas cidades gregas, elas vão se espalhar pelo mar Mediterrâneo e vão fazer várias colônias e vão espalhar a cultura da Grécia por basicamente toda a Europa. Por isso que a cultura grega vai se tornar uma cultura clássica, porque basicamente todos os locais em torno do mar Mediterrâneo vão ter colônias gregas e vão conhecer a cultura grega, a língua, a literatura, a religião, os costumes e tudo mais. As principais cidades gregas que a gente estudou no passado, e são as principais cidades gregas que a gente estuda na história, é a cidade de Atenas e a cidade de Esparta. São cidades que vão ser protagonistas nesse período da antiguidade e são cidades que vão brigar entre si pelo poder, vão se unir em algumas guerras e depois vão brigar entre si para saber qual era a mais poderosa, qual é a que ia dominar as outras cidades da Grécia. E isso vai acabar levando os gregos à ruína e vão ser dominados por outros povos. A cidade de Atenas, ela vai ter a deusa Atena como sua deusa principal, vai ter
Vai ser em Atenas que vai acontecer muitas coisas que a gente estuda até hoje dentro de vários campos da história. Vai ser em Atenas que vão surgir, que vão aparecer os primeiros filósofos, os conhecimentos filosóficos vão acontecer nas praças de Atenas, vão ser muitas questões religiosas vão acontecer em Atenas, e Atenas vai criar um sistema político que a gente que a gente conhece como democracia. Democracia significa poder do povo. Em Atenas, tanto o pobre quanto o rico, eles tinham o direito de participar da vida política. Eles podiam votar e serem votados e participar da vida política, tomando decisões, opinando sobre aquilo ali. Então, é o regime que vai democratizar, o regime que vai colocar o pobre, o agricultor, aquela pessoa que estava nos grupos mais baixos da sociedade, e a aristocracia, que eram os grupos mais ricos, os donos das terras, na mesma posição política. E isso vai servir de base para o sistema democrático que depois vai ser implantado no mundo, que é o sistema que a gente tem hoje aqui no Brasil, no continente americano, na maioria dos países do continente americano, nos países do continente europeu e tudo mais. Certo? A democracia ateniense, ela, apesar de ser poder do povo, ela era muito excludente. Eu disse que o pobre e o rico podiam votar, mas ela excluía mulheres, as mulheres não participavam da vida pública, os estrangeiros não podiam, não eram considerados cidadãos, não tinham esse direito, e os escravos, como a gente já estudou, escravo nesse período da antiguidade não está relacionado à cor, mas à condição que essa pessoa se encontra. Um escravo podia ser um prisioneiro de guerra, alguém que perdeu, o seu povo perdeu a guerra e ele se torna escravo, ou alguém que estava devendo, e aí para pagar a sua dívida, ele se vende ou vende um filho como escravo. E aí esse grupo, os escravos, não tinham participação política, só participavam os que eram considerados cidadãos, que eram os homens atenienses maiores de 21 anos. Vai ser considerado democrático porque vai colocar o pobre e o rico na condição de cidadão, mas era excludente porque excluía estrangeiros, mulheres e os escravos. Mas esse regime, como eu disse, vai servir de base para séculos mais tarde, serem construídos vários debates políticos e filosóficos para poder a gente implantar os sistemas democráticos que a gente tem hoje no mundo, que apesar de ser muito falhos, como a gente vê no Brasil, que a gente vê que a política brasileira não é a ideal, a democracia ainda é o melhor regime político que existe no mundo. Não se tem um regime político que seja melhor que a democracia, certo? Nenhum outro regime dá participação ao povo, a democracia. A gente precisa de começar a discutir no Brasil melhorias do nosso regime democrático, não a mudança da nossa democracia, certo? E a cidade de Esparta, ela é uma cidade próxima a Atenas e vai ter uma cultura totalmente diferente. Esparta era uma cidade militarizada. Em Esparta, o que tinha valor era pertencer ao exército. Então, desde criança, o menino se preparava para ser do exército espartano. Ele tinha que aprender a enfrentar a dor, o frio, a fome, o medo. Ele não sentia nada disso. Em Esparta, diferente de Atenas, as mulheres, elas tinham participação. Elas não iam para o exército, mas quando os homens estavam na guerra, elas tinham direito de assumir os postos dos maridos. Então, se o marido era o rei, a rainha que assumiu o lugar do rei, enquanto o seu marido estava lutando. Se o seu marido era um comerciante, a mulher ficava cuidando do comércio enquanto o marido estava lutando. Então, elas participavam da vida pública, elas praticavam atividade física para elas serem fortes, para gerarem filhos fortes, mas elas não participavam da vida política, porque apenas os homens participavam da vida política. Os gregos vão entrar em várias guerras contra outros povos, guerras entre eles. Isso vai fazer com que, com o passar do tempo, eles enfraqueçam. E aí, com esse enfraquecimento,
eles acabaram sendo dominados por um povo que ficava ao norte da Grécia, que não eram considerados gregos, que eram os macedônicos, mas que tinham um exército forte. Quem vai conquistar vai ser o rei Filipe, e depois de Filipe, né, que morre, quem assume o poder vai ser o seu filho Alexandre, né, que vai ser chamado de Alexandre Magno ou Alexandre o Grande, e Alexandre vai espalhar a cultura grega por todo o território que vai conquistar, porque Alexandre vai ser um grande conquistador e ele vai expandir os seus territórios entre os continentes europeu, norte da África, até o extremo do continente asiático. E aí ele vai espalhar a cultura grega, que é o que a gente chama de helenismo, vai mesclar a cultura desses povos, onde ele conquistava, com a cultura da Grécia. E isso vai fazer também com que a cultura grega se espalhe, e por isso que é uma das culturas mais conhecidas e mais estudadas até os dias de hoje. Os gregos, eles vão criar uma série de coisas que vão ser referência para o mundo, vão ser os criadores do teatro. Então eles vão inventar teatro, que vai servir de base para as peças teatrais no mundo todo, com gêneros comédia e tragédia. Eles vão criar a filosofia, como eu falei, que vai ser a mãe de todas as ciências, vai começar a surgir, né, nas praças das cidades gregas, e aí esses homens, eles vão começar a questionar as coisas, questionar a religião, e vão surgir os conhecimentos filosóficos. Os principais filósofos, né, que nós estudamos até o dia de hoje são Sócrates, Platão e Aristóteles, mas tem vários outros que vão iniciar os seus conhecimentos na Grécia, ali nas cidades gregas. Também vão criar conceitos de arte, pintura e escultura, sempre baseando na perfeição. Os gregos, eles tinham essa ideia de perfeição muito forte, e uma série de outros conteúdos culturais que os gregos, eles vão criar. A religião grega, ela vai ser também muito conhecida, a mitologia com suas lendas, os seus deuses, que até hoje é muito estudada, muito conhecida, passa muito em filmes, em livros, em quadrinhos e tudo mais. São esses deuses que têm poderes e que interferem na vida dos seres humanos, porque é assim que a religião grega ela era. Os gregos acreditavam na interferência e por isso eles faziam tudo para agradar esses deuses. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa chama no privado. Beijinhos e até a próxima aula.